Bom dia, boa tarde, tudo bem com vocês, meninos? Eu espero que vocês estejam todos em casa, cumprindo a quarentena, né? Cumprindo essa ordem de ficar em casa, se cuidar, cuidar dos familiares da gente, para que logo, logo a gente possa voltar à normalidade. Muito bem. Na falta da escola, cá estou eu. Vamos lá. Professora de História, aula do 6º ano, Teorias da Evolução e da Criação do Homem. Assunto interessante, muito interessante. Vamos lá, nós temos duas teorias principais, que dividem opiniões ao longo de todo o século XIX, século XX, e não seria diferente agora no nosso século XXI. É a teoria do evolucionismo e a teoria do criacionismo. São teorias distintas que têm a mesma finalidade, explicar o surgimento do homem no planeta Terra. Certo? Muito bem. A teoria do criacionismo ela é encontrada no livro da Bíblia, no primeiro livro chamado Gênesis, onde Deus criou o mundo em 6 dias e descansou no 7º, certo? Para uma grande maioria, né, uma grande parte da população, essa é a teoria mais aceita, certo? A teoria que Deus criou o homem, a sua imagem e semelhança, já bonitinho, como a gente somos, sem passar por nenhuma etapa de evolução. Então, essa é a teoria do criacionismo. Ela é contida no primeiro livro da Bíblia, no livro de Gênesis, onde Deus cria o mundo em 7 dias e também cria o homem, certo? Molda ele do barro, sopra em suas narinas o fôlego da vida, dando origem ao ser humano, a sua imagem e semelhança. E a gente tem outra teoria, em voga desde o século XIX, que é a teoria do evolucionismo. A teoria do evolucionismo, ela foi elaborada por Charles Darwin, esse senhorzinho aí. Charles Darwin, ele afirmou que o ser humano, ele era o resultado de um processo de evolução. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que o meu ser humano, que o Darwin afirmava, que o ser humano, ele não nasceu pronto. Ele é um processo evolutivo, da cadeia da evolução. Como todo ser vivo, como todo animal, ele sofre um processo evolutivo. Então, ele vem, a gente divide um ancestral comum, não tem essa de, o homem evoluiu do macaco. Não, nós temos em comum um ancestral, é o chamado Australopithecus, certo? É o primeiro hominídeo que a gente conhece, certo? Por volta de 3,5 milhões de anos antes de Cristo. Então, seria o nosso primeiro hominídeo. Desse hominídeo, a gente tem a evolução do homem e a evolução dos primatas. Então, assim, a gente tem ancestrais comuns, certo? Essa é a teoria defendida por Darwin. Como que o Darwin explicava essa evolução? Por meio da seleção natural. O que é a seleção natural? É muito simples. A seleção natural que Darwin defendia no seu livro, né, A Origem dos Seres, lá do século XIX, publicado em 1859, Darwin diz o seguinte, que os animais, eles se adaptam ao meio. Aqueles que conseguem evoluir para sobreviver, eles vão passando esse gene de geração para geração, provocando assim uma cadeia de evolução, certo? Eu coloquei na atividade de vocês o exemplo da girafa. Por quê? Darwin colocou da seguinte forma, que antigamente existiam girafas com pescoços curtos e algumas foi se alongando para conseguir comer as folhas nas copas das árvores, porque as árvores estavam cada vez mais altas, certo? Aquelas que conseguiram alongar o pescoço ao longo das gerações, ou seja, evoluir, elas conseguiram perpetuar a sua espécie. Aquelas que não conseguiram passar por esse processo de evolução, morreram, certo? Deram fim a uma espécie, o que ele chama de seleção natural, certo? Ou seja, é o animal que se adapta ao meio. Como o Charles Darwin revoluciona a teoria do criacionismo? A partir do momento que Darwin, um cientista que estudou medicina, desistiu da faculdade de medicina para viajar o mundo, para consultar espécies, tanto de vegetais quanto de animais, e trazer para a gente esses estudos, né, compilados em um livro. Quando Darwin coloca em xeque a posição defendida por tantos anos, que é a do criacionismo, né, ele faz com que o homem estude a própria espécie. Nosso surgimento, nossa formação, nosso processo evolutivo ao longo dos anos, no tempo, né? No espaço. Então, ele faz com que a gente estude esse processo evolutivo. E ele revoluciona toda essa teoria. Afirmar que o planeta Terra, como acreditam a teoria criacionista judaica cristã, que ele tem 6.000 anos, que é o momento da criação de Deus, que Deus cria um universo e assim cria o ser humano, não concebe um processo de evolução. Quando Darwin vem falando que a gente sofre um processo de evolução, que o homem surgiu por volta de 3,5 milhões de anos atrás, ele vem colocando em xeque toda a teoria que é sustentada pelo criacionismo.
Agora vamos lá, deixa eu fazer uma perguntinha para vocês. Professora Carita, eu acredito no criacionismo. Beleza, tá correto? Professora Carita, eu acredito no evolucionismo. Beleza, tá correto também. Por quê? Porque são teorias, certo? São teorias. Aquela que melhor se encaixar, estudiosos, cientistas, pesquisadores, eles vão defender a teoria do evolucionismo. Aqueles mais cristãos, mais fervorosos, mais religiosos vão defender a teoria do criacionismo. Existe um certo ou um errado? Não, são teorias. Então a gente não está aqui para fazer um embate entre as duas, a gente está aqui só para conhecê-las, tá bom? Eu espero ter ajudado. Qualquer dúvida eu estou à disposição de vocês, tá bom? Sempre, sempre. Beijinhos. Fiquem em quarentena, curtam o vídeo, se inscrevam no canal, compartilhem com os coleguinhas. Beijo!